que agora tu comentou uma questão interessante sobre. Primeiro, tu vai fazendo a pesquisa, né? Tu vai coletando Uhum. tudo, vai montando a lógica, digamos assim, para depois colocar em prática, né? E tem as limitações, comentou, por exemplo, ao teu lugar que tu tá, a universidade que tu tá, muitas vezes aos professores na qual você tem acesso, né? E como é que funciona a integração entre universidades do mundo com relação a isso? Porque, por exemplo, imagino que todos os lugares, ou grandes lugares, todos devam estar investindo em pesquisa com relação à segurança para a inteligência artificial, né? E aí imagino que talvez duas pessoas, ou dois professores, ou dois mestrandos, doutorandos, tenham uma ideia de fazer algo, mas estão desconectados. Cada um está em algum lugar do mundo pensando na mesma ideia. Como que funciona essa troca de conhecimento entre as universidades para pesquisas relacionadas ou até mesmo similares? Né? Como é que funciona isso? Legal. Não, tem dois cenários, basicamente, que são pesquisas concorrentes, que estão acontecendo ao mesmo tempo, e uma pesquisa concorrente baseada numa pesquisa que já foi finalizada. E aí são dois casos separados. Por exemplo, dois casos concorrentes, o objetivo do pesquisador é conseguir publicar com a pesquisa dele a maior quantidade de vezes possível. E dos dois é o mesmo. Então, eu imagino que a colaboração é um pouco mais complicada nesse cenário, apesar de ser possível muitas vezes. Por exemplo, compartilhar base de dados, compartilhar questionários, por exemplo. Isso pode acontecer e acontece de fato, principalmente nas instituições do Brasil. Agora, no cenário de você quer colaborar baseado numa pesquisa que já foi feita e finalizada, já foi publicada por um autor, aí é muito mais fácil. Nas experiências que eu tive, geralmente os pesquisadores são super abertos a isso, mesmo porque eles ficam felizes. Imagina uma pessoa do Brasil ler o trabalho de uma pessoa do Japão, e você está contactando a pessoa, realmente é uma pessoa que está publicando, é bem legal. Isso, você saber que está sendo lido, saber que seu trabalho tá ajudando realmente a pesquisa de outras pessoas. Então, nesse segundo cenário, é muito mais fácil e simples a colaboração. E tem um terceiro caso que eu não comentei, é quando precisa de alguma coisa relacionada com verba, né? A verba realmente prejudica tudo. Quando tem verba envolvida, realmente a situação fica bem mais difícil. Mas até chegar nesse momento, uma colaboração, por exemplo, de compartilhamento de conhecimento, de trabalho, às vezes o pesquisador ele não publica todos os detalhes no artigo dele, mas ele deixa em aberto para quem precisar poder contactar diretamente ele, e ele compartilha, por exemplo, o dataset dele, alguns detalhes implementacionais que não foram publicados. Isso acontece muito. E realmente as pessoas tendem a ser bastante abertas nesse sentido. Não sei se consegui Boa, responder Boa. 100%, viu? Não, boa, faz sentido. Até porque boa. o Beber falou muito bem, sem essa colaboração, é quase que a mesma universidade num país, em um outro país, fazendo a mesma coisa, Sim. em vez de juntar, por exemplo, unir forças e avançar ainda mais num campo do que ficar brigando para quem publica primeiro. Eu tenho uma história boa para isso, Cássio. Manda aí. Foi no meu mestrado, eu fazia uma pesquisa sobre anti-instrumentação binária dinâmica. Não sei se vocês lembram, já viram o FRIDA. Antes de existir o FRIDA, tinha uma solução da Intel, que era o Intel PIN, que fazia a mesma coisa, só que usando C++. E aí tinha um cara, a minha área de pesquisa era anti-instrumentação, é como detectar, como a aplicação detecta que ela está sendo instrumentada. E aí tinha um cara na Espanha que tinha uma pesquisa já bem avançada sobre isso. E tinha escrito vários códigos, vários artefatos para ajudar desenvolventes, tipo como se fosse anti-VM, anti-debug, essas coisas. E aí o que eu fiz foi escrever um e-mail para ele perguntando detalhes sobre isso, perguntando mais sobre as questões de trabalho futuro, como estava a pesquisa dele. E ele foi super feliz em me responder. E mais do que isso, ele ofereceu, caso eu tivesse interesse em fazer o intercâmbio para lá, ele ajudaria com sei lá, matrícula na universidade, como chama? A questão de visto, essas coisas todas, a universidade dele ajudaria a prover. E aí a minha universidade, a UFAM, ela tinha um projeto na época de... Porque, não sei se você sabe, mestrado não existe mestrado sanduíche. Você consegue fazer a pesquisa fora por alguns meses e voltar, mas ele tem nomes dependendo da instituição. E aí, devido a esse e-mail que eu troquei com esse pesquisador, eu mostrei para o meu orientador, o orientador levou para a direção da universidade, e eles conseguiram me dar uma bolsa para passar 3 meses com esse pesquisador lá na Espanha, aprendendo com ele como é que ele fez aquele trabalho dele, e eu consegui trazer essas coisas e aplicar no meu trabalho e publicar. E esse é meu trabalho que, inclusive, tem mais leituras, foi graças ao e-mail que eu mandei para o cara perguntando, quase conselhos de como ele fez certas coisas e o que ele pretende fazer no futuro. Não, E aí, sensacional. eu passei lá esses 3 meses, fui 2 vezes, na verdade, na Espanha. Passei a primeira vez, fui no mestrado, depois fui de novo no doutorado. Eu passei 6 meses no doutorado nessa mesma instituição, que é a Universidade de Saragoça.
E tudo por causa de um e-mail de colaboração, pedindo um suporte, uma dica, realmente uma coisa não material, uma coisa realmente do trabalho. E daí surgiu essa colaboração, essa parceria, e é um grande amigo até hoje. Inclusive, eu até quero visitar ele esse ano. Boa, sensacional, sensacional. Isso é um negócio bem legal, porque a gente vê isso muito em eventos, né? B-sides da vida, cara, Sim. Conecta muita gente pra fazer muita coisa acontecer, mas é um negócio que a gente pode dizer assim, completamente sem controle nenhum, informal, nem acho que tem que ter controle nenhum. Só que deve acontecer tanto projeto, tanta coisa, que tá fora da academia. Às vezes, níveis de pesquisa mesmo, né? Você falou, pô, num ambiente mais formal, vamos chamar assim, pô, você teve o suporte, teve a bolsa e tal, legal. Mas deve acontecer tanta coisa fora que a gente nem fica sabendo, nem tem como ver ou controlar. Esse é o bacana dessa interação, né? E aí, gostou desse corte? Então segue, continua, que tem muito mais.